Na paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus neste sábado, 26 de fevereiro de 2022. E a mensagem que eu vou compartilhar com você é sobre a volta do espírito imundo sobre aquele servo que um dia aceitou Jesus, mas se desviou dos caminhos santos. Como também daqueles crentes que estão dentro da igreja, mas estão praticando iniquidade, praticando pecado. Eu quero ler com você no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, e o versículo 24 da palavra de Deus, que diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procura um repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Muito bem. Você viu que na leitura nós observamos que essa mensagem ela fala especialmente para aqueles que creem em Deus, aqueles que um dia aceitaram a Jesus como seu Salvador e abandonaram a fé. Observe que quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, ela possui um espírito imundo. E ali, mediante as orações, as consagrações, a pessoa é liberta e ela passa a conviver em novidade de vida. Se ela roubava, ela deixa de roubar. Se ela furtava, ela deixa de furtar. Se ela mentia, ela deixa de mentir. Por quê? Porque quem induzia esta pessoa era o espírito imundo. Era Satanás. Mas o tempo vai se passando. E a pessoa deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de ir aos cultos e vai esfriando na fé. Aí chega um dia que essa pessoa ela vai e peca contra Deus. Peca contra a igreja. Peca contra os mandamentos do Senhor. E ela cai. E na hora que ela cai, seja por um adultério, seja até mesmo por fazer algo que desabone a conduta dela, ela deixa de ir para a igreja. Em vez dela ir para a igreja se humilhar, pedir perdão para Deus, confessar os pecados dela diante da igreja, o que ela faz? Ela se ausenta. Então, nessa hora que ela se ausenta da igreja, não vai mais no culto, não ceia, não tem comunhão nenhuma mais com a igreja, e nem com os irmãos,
que congregam na congregação. Aí, aquele espírito imundo que deixou ela, mas ficou vagando, procurando repouso, ele vê ela, observa ela cometendo as mesmas coisas, mentindo, roubando, adulterando, fornicando, trapaceando. Aí o espírito imundo a encontra varrida e arrumada. Então ele pega, ele vai, convida mais 7 espíritos imundos e piores do que ele. E entra nessa pessoa. Entra na mente dela, entra no corpo dela. Faz parte da vida dela a partir daquele momento que ele entra. E o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro estado. Aleluias. Por que se torna pior? Porque aí, se ela não bebia, ela vai passar a beber. Se ela não era usuária de droga, ela vai passar a ser usuária de droga. Quer dizer, ela vai ser uma pessoa pior do que antes ela era quando ela entrou no Evangelho. E quantas pessoas que estão dentro das igrejas, eu não digo igreja, porque a igreja é imaculada, mas eu digo dentro de templos feita por mão de homens, denominações, mais preciso. E ali ficam ali dentro, elas pecam achando que não estão desviadas. Elas adulteram. Os jovens ficam namorando escondido. Isso é fornicação, isso é prostituição. E aí elas ficam dentro da igreja. E é por isso que tem escândalo na igreja. Quantos que se dizem que é pastor estão escandalizando o Evangelho, a casa de Deus. A casa que o Senhor falou, a minha casa será chamada casa de oração. Não convide salteadores. E quantos estão fazendo a casa de Deus, a casa de oração, e convide salteadores, que mentem, que roubam, que trapaceiam. Como tem crente que deixou o mundo, mas o mundo não deixou ele. Ele ainda anda de bermuda, ele ainda faz tatuagem no corpo dele, ele fuma escondido, ele bebe escondido, ele engana as pessoas, mas está dentro da congregação. Mas só que ele não está como o trigo, ele vai estar como o joio. O joio é aquela palha que o trigo tem. Quer dizer, é uma palha igual o trigo, mas não é o trigo, é uma palha. É um mato qualquer. E nós sabemos que enquanto você que está me ouvindo a palavra de Deus, eu não estou falando com aquele que é obediente, com aquele que é temente a Deus. Eu estou falando com os desobedientes. Você acha que Deus não está te observando? Que Deus não está te vendo? Pelo contrário, Deus está te vendo. Assim como Deus vê as pessoas boas, também ela vê as pessoas más. Assim como Deus vê as pessoas que estão em sinceridade, também a pessoa vê as pessoas que são desleais para com o Evangelho. Você acha que você vai ficar se escondendo de Deus? Você não vai se esconder de Deus. Vai chegar a hora que Deus vai cobrar de você. E essas pessoas, muitas das vezes, que até mesmo estão no altar,
e passam revelações que não vêm de Deus, só para destruir aqueles que estão firmes. Semana passada eu estava orando a Deus na madrugada e Deus falava assim comigo, que iria passar o machado nos desobedientes, por terem falado aquilo que ele não falou. Então, se você é um desobediente, procura te corrigir. Quando ainda há tempo, te corrija. Porque se você brinca de ser crente, Deus não brinca de ser Deus. Tá bom? Te corrige, você que tem adultério, confessa o teu pecado. Vai com o teu líder, o teu pastor, e confessa e deixa. Você que está roubando a Deus no dízimo e na oferta, vai, confessa e deixa. Você está em fornicação, vai, confessa e deixa, porque Deus vai passar o machado nos crentes desobedientes. Tá bom? Muito cuidado. Fique na paz. Shalom.